Congresso americano, esses são anjos e demônios. E Porque os exatamente. deputados todos estão falando isso. E Muitos o cristãos, né? vice-presidente do Trump, que é o DJ Vance, DJ Vance. tá falando isso também. Também? É. Então a grande Sim. discussão é, será que seriam demônios? Aí a gente pergunta, só que pega a Varginha, por exemplo. Varginha, teoricamente, teve um ser que apareceu lá, mais de um ser, mais uma criatura, e foram fisicamente pegos, levados para o hospital, tratados. O médico agora se pronunciou, Tá né? falando. E será que os demônios podem se materializar e ser medicados, mortos, tratados? Porque um Botar morreu. um band-aid no... Então mataram um demônio. Então a gente tem que Sim. começar a... Então a filosofia, a teologia está discutindo exatamente agora isso, né? Extraterrestre. E vários dados foram ignorados. Por exemplo, naquelas matas ali que vocês apareceram, faziam rituais. Mais de uma pessoa. Que tipo de... Satânicos era uma mistura. Eles pegavam Rituais elementos. Esses caras pegam elementos. Mas não com sacrifício. Sacrifício, sim. Também? Não sei de quê. Animais com certeza, porque tinham vários enterrados na propriedade. Cara. Boi, cavalo. E o cara era fazendeiro. Numa fazenda próxima da cidade? Dentro, porque se você pega a Varginha, Tá. o único terreno hoje que é mata ainda é no meio da cidade. Isso no meio da cidade, então. No meio da cidade. Então tem uma mata grande, que é um pasto de floresta de araucária, mais um pasto, de eucalipto, desculpa, onde apareceram essas criaturas. E aquele terreno onde as meninas viram faz parte desse conjunto, dessa mata aí? Sim, nessa mesma mata que vocês apareceram, que as meninas viram, ali são feitos rituais, e o cara era fazendeiro, então ele tem uma vasta quantidade de elementos para poder sacrificar. Entendi, quase infinito, entre diversidade aspas, né? de animais. Diversidade de animais para poder fazer. Mas ainda acontece esses rituais lá? Não sei porque os caras morreram, né? Esses fazendeiros que faziam esse tipo de situação lá. E a finalidade que você tinha falado, se eu não estou enganado, era ficar poderoso, ficar rico, dinheiro, né? E antes, no meu documentário, mas que antes das meninas, os seres de olhos vermelhos já habitavam ali há muito tempo. As pessoas viam, as pessoas não passavam ali de noite. Só de dia. Entendi. Porque já sabiam que habitavam criaturas ali naquelas matas. Talvez atraídas por toda... A gente pode discutir aqui, né? Por que estavam aparecendo ali? Será que é só o ritual ou tem mais coisa? Eu acho que tem mais coisa. Acho que é um conjunto. Sim. Um grande acidente nunca é uma coisinha só. Sempre tem um conjunto de fatores que vai levar aquilo a acontecer. Senão, aparecer e ter devagar em tudo quanto é lugar. Tem um monte de gente fazendo ritual por aí. E aquela história que a nave supostamente caiu numa fazenda e alguns seres que estavam ali dentro, um morreu, o outro saiu correndo e fugiu, teria ido para essa mata. Então, como é que a gente conecta essa história do casal na fazenda com essa história da mata lá? Quando aparecem as criaturas, uma criatura pelada, animalesca, o Vilela até desenhou a capa do jogo, né? Sim. Incidente em Varginha. Tem gente que diz que parecia que eles estavam com a pele meio queimada. Isso, né? Então, porque era marrom, o que não é comum. Então, assim, você tem os chifres, né? Aqui na cabeça, vários chifres. O que era uma tipologia, uma característica que não era normal para os seres extraterrestres que estavam acostumados. Um grey todo liso, né? Com a pele meio azulada ou cinza, com olho preto, e o bicho totalmente diferente, marrom, de olho vermelho, e com essas chifres, na verdade, eram protuberâncias, cristas, deformidades no crânio da criatura. E aí fica esse grande inimigo. Onde é que saíram essas criaturas? Sim. E aí, quando o Birajara chega, que era o principal ufólogo lá, advogado, que chega na casa das meninas, fala: vocês sabem o que vocês viram? Vocês viram um ET. Então, as meninas sabiam que era um demônio, porque elas eram muito católicas. Sim, ele já fez a tradução. E ele já chega e fala: isso aí que você viu um ET. Fez uma tecla SAP no negócio. Então transformaram aquela criatura marrom de olho vermelho e de protuberância na cabeça num Grey, só que pintaram o olho e a pele pra virar aquele clássico ET Grey. Mas a criatura é diferente, tinha características diferentes. E aí tiveram que arrumar uma nave, porque tinha que ter uma explicação. A história estava muito sem pé nem cabeça. Sim. E qual que é o grande problema? Quando fizeram Fantástico, houve 3 programas no Fantástico, em fevereiro e março. 96, explodiu, né? 90, que traumatizou as criancinhas, porque tinha um retrato falado do ET, né? Tinha a cara dele e traumatizou todo mundo, inclusive a mim. E aí, nesses 3 programas, tinha lá o Luiz Petri, que era o produtor, e estavam aparecendo criaturas peludas na redondeza também. Peludo é iguais diferente. A esse, só que peludo. Totalmente peludo. De olhos vermelhos, mesma estatura, às vezes um pouco maior ou menor, mas mesma característica e olhos vermelhos. E aí o pessoal falou: não vamos colocar isso porque a gente tá falando de ET, daqui a pouco vai falar de pessoa achar que é lobisomem, então não faz sentido. Mas várias criaturas estavam aparecendo ali. E tava sem pé nem cabeça, criaturas peladas, né? Não tinha um uniforme, né? Não tinha um acessório. Sim. Como é que elas chegaram aqui? Né? Não fazia sentido uma criatura dessa vir pilotando, uma criatura híbrida, meio humano, meio animal, porque parecia um anfíbio, um réptil. Não fazia sentido essa criatura selvagem, animalesca, mas com características humanas, ter aparecido aqui. Tinha que ter uma nave. Sim. E arrumaram a nave. Então eles chegam, Eurico e Coralina, eram 2 fazendeiros muito simples e com um relato muito convincente de que eles viram algo passando que cruzou o pasto deles e aquilo ali tinha que ser a nave. Mas o que Eurico e Coralina viram, isso eu mostro no meu documentário, como o relato deles evoluiu ao longo dos tempos. Porque os ufólogos foram moldando o relato deles para virar uma nave.
O que eles viram, se vocês clicarem no filme do Spielberg que lançou ontem no Super Bowl, Age of Disclosure, é Disclosure Day, que é o novo filme do Spielberg que vai lançar em junho. Sim, Imperdível. a gente fez um programa sobre isso. Pô, né? legal. Ele lançou ontem um novo teaser, ou trailer, do Ah, filme. não, desculpa. A No gente Super Bowl. esse filme é um filme de ficção. O que a gente fez é sobre aquele outro documentário, né? Foi o Que a gente- documentário. Com Documentário, o Alfonso Solano, é verdade. É. E aí, Coloca, por favor, o Como é que é o pôster nome do desse documentário mesmo Dia que D saiu aí, lá? Disclosure Day. o do que vai lançar do Spielberg? Não, o documentário mesmo que saiu, saiu no cinema e O tal. do Varginha? Não, Não, do não. Varginha não, é um sobre alienígena mesmo que pareceu aquele Hal Pothoff, aquele... Ah, do é o Age Elizondo. of Disclosure, Age era of da Disclosure, revelação. É, Isso. a gente Age falou of E sobre aí isso. o filme É. do Spielberg também com nome parecido, né? É, E o Todo Dan mundo- Farah, que é o diretor do Age of Disclosure, Sim. ele é assim com o Spielberg, porque eles Então, fizeram um cara. filme juntos, acho que foi Tron. Ou outro filme, não sei Sim. qual foi. Cara, tá tudo Tá muito tudo- estranho, Aí se você tá puxar tudo- mais um pouco, você conecta com a CIA. Você vai ver ufologia, cinema e CIA. Porque Onde entra a CIA a nisso daí? CIA fica sugerindo alguns roteiros pra criar já uma preparação mental O pra Glauber galera. não era host de podcast lá? Eu fui lá no Glauber? O cara, agente secreto, Se né? for ver o Glauber, cara, ele fala de Exato, segurança exato. pública e OVNI, Mas cara. sabe qual que é o número? Sabe qual é o número dele? Você sabe qual é o número do Glauber? Zegos. Zego 7. Olha lá, esse é a capa do comentário, mas eu tava falando do filme do Spielberg. Dia D, Disclosure Day. É. Cara, eu tô louco pra ver esse E tá filme. legal pra caramba, Então né? tem uma linha do tempo aí que as coisas estão milagrosamente Mas você acha, se então, conectando. pela maneira que você falou, eu entendo que a sua opinião é que esse negócio da fazenda e do casal não foi bem assim. Isso. Parece que eles viram só uma luz, né? Não, eles viram um fenômeno, que eu Uma acho que é um luz, fenômeno real. foi? Não foi só luz. Viram Não? um fenômeno mesmo. Tinha alguma tá? coisa? Se Mas vocês não pegarem- caiu a nave no terreno deles? Não. Se Não? você pega, não. Se você pega o relato da Euri Coralina, o primeiro relato, o que eles veem? Eu pego o primeiro, que pra mim é o que tá menos contaminado. Tá, Que é o primeiro do primeiro Fantástico. entendi. Tá? Que foi em final de fevereiro, eu acho. Eles veem uma coisa cheia de fumaça, coberta de fumaça. Eles não veem nada que tem, não veem material, janelinha, não tem nada. É fumaça, uma coisa de fumaça. Como se fosse uma nuvem flutuando. No alto ou no... A 1 metro do pasto, Tá. flutuando. E ela cruza calmamente, dura 40 minutos para percorrer 1 quilômetro, 800 metros. Nem 1 quilômetro, 800 metros, que mediram Mano, na época o Birajara. nuvem, cara. 800 Uma metros. fumaça. E era longitudinal. Então ele falou assim, pô, tinha um formato de um submarino. Meio... Porque era longitudinal, Aí mas que era... entrou a história que era formato de cigarro, então. Isso, Lembra formato de cigarro, Lost, né? charuto, Lembra? Lost. charuto, né? Fumaça. Charuto, Charuto. cigar, né? Porque E era cigarro, totalmente hein? envolto numa Charuto. fumaça ou numa névoa. Eles usaram o termo fumaça. É, Névoa no- mais no rebuscado. Lost, você assistiu Lost? Tinha fumaça Sim, preta lá. Sim, É. sim. E aí, você vê, como é que um troço descontrolado caindo vai passar 40 minutos. Pra Tava passar 40 devagar, minutos né? em 800 metros, Pô, tinha que estar 1 km por hora. Isso aí é câmera lenta. É. A gente andando alcança 5. Isso você sabe se foi à noite ou pela 1 hora da manhã. Ah, de madrugada. Então tinha um brilho ali. O gado começa a ficar alvoroçado. Sim. Eles vão ver o que que é, porque ouvem o gado alvoroçado. O gado começa a correr, se É. machucar, cai. Um gado ficou machucado. Eles olham, tem esse negócio passando. A Oralina vê e chama Eurico. E o Eurico vê também. E o troço passou a 1 metro. O que acontece? À medida que vai avançando... E tinha uma coisa que eles falaram atrás, que eles falaram como se fosse um pano remexendo assim, atrás. Negócio, né? Não era fumaça, era um Balançando. pano que eles falavam. Como se fosse uma serpentina no ar-condicionado, você Sei, coloca sei. aquelas plásticozinhos, sabe? Entendi. E o troço passando. E aí, isso demora 40 minutos. E aí, quando chega no próximo relato, já em junho, acho que foi no programa do Goulart, de Andrade, já vira o troço, já tava a 5 metros de altura. Não tava mais a 1 metro. E daqui a pouco o troço era metálico e tava caindo. E a fumaça já não era mais no objeto, era atrás. Aquela história, então, de que caças americanos estavam perseguindo essa aeronave e teriam abatido a aeronave, ela caiu ali, você acha que isso aí Tem uma história é que o lenda. NORAD É, detectou sim. um troço vindo, aí abateram. Só que cadê a evidência disso? Esse cara que teria falado do NORAD até hoje não apareceu. Seria um follow que contactou um cara da Força Aérea, que o cara da Força Aérea falou, que gravou um vídeo, etc. Lá pro Pacatini, que era um Essa dos parte, pesquisadores. então, é mais obscura, Isso né? pra mano? mim é um tapa-buraco ali pra fazer sentido a história. Entendi. Entendeu? Não tem Entendi. evidência disso. Pra mim, a maior evidência de algo estranho naqueles dias foi o Euri Coralina, que viram de fato um fenômeno. Algo aconteceu, né? E se você pega o relato de Euri Coralina e pega o teaser que saiu ontem do Spielberg, você vai ver esse fenômeno exatamente que o Euri Coralina falava, você vai ver no teaser do Spielberg. Um troço que vem uma névoa, ela começa a se adensar, vira uma luz, da luz materializa o objeto. Você acha que é ele passando de uma dimensão pra nossa? É isso? Isso. Entendi. E hoje o Spielberg falou assim, no teaser dele na propaganda, que lançou hoje exatamente essa fala dele. Ele fala assim, as pessoas atingimos uma massa crítica em que
as pessoas querem saber não só o que está nos céus, mas o que acontece nas diferentes realidades. Uhum. O que dá a entender que a gente tem múltiplas realidades, múltiplas dimensões, esses objetos estariam trafegando de dimensões ou realidades diferentes e não vindo de outro planeta. Uhum. E sabe-se desde 66, porque tinha um general do exército chamado General Moacir Uchoa, que ele fazia experimentos de contato com seres na fazenda Rio do Ouro, em Alexânia, próximo de Brasília. Ele chamava político, chamava militar, chamava todo mundo para ver. Legal. E o que ele via lá? Ele via névoas se adensando e virando seres e naves. Que ele chamava de seres ou naves do hiperespaço, que seria uma outra dimensão, uma outra realidade. Então, já em 66, tem documentado nos livros do Show, que era um general do exército, portanto, tem muita credibilidade, que o fenômeno se manifestava dessa forma. Ele não vinha de fora, ele vinha de uma outra realidade, uma outra dimensão, e ele vinha na forma de uma névoa que virava uma luz, que virava um objeto. Não tinha um discurso ufológico, era mais científico, né? Sim. Uhum. E aí, você não sabe quando Eurico e Coralina viram isso, era 17, depois virou 19, como as meninas viram 20, aí virou 20. 20 foi a data mais cômoda. Entendi. Mas o fato é que essa névoa estava indo em direção ao local que elas viram. Eu não duvido que essa névoa simplesmente era esse vetor de outra realidade trazendo essas criaturas a todo tempo. E os trens, vagões chegando com essas criaturas lá, sei lá. A distância dessa fazenda para o local lá em Varginha é quanto? Deve ser uns 20 minutos, 15 minutos. De carro? É. Entendi. Cruzando alguns ali um quilômetros, pouco menos, né? Cruzando sem atrás da estrada. Sei, linha reta. Mas, segundo essa teoria, então, é muito louco, porque a partir da indução de uma pessoa, a história muda totalmente. Muda. Se ela começasse e terminasse como demônios, ritual satânico, ela iria pra outra e talvez não teria tanta repercussão, mídia, tanta né? repercussão. Seria abafado, talvez. Ou talvez pelas elites abafado. que faziam esse. Porque as pessoas estavam dentro eram muito ricas, eram muito influentes na cidade, grandes empresários, né? Fazendo esse tipo de coisa lá. Imagino que seja uma estratégia interessante de diversionismo, igual, vamos supor que os Estados Unidos tem aquelas aeronaves TR-3B, que são triangulares, e vamos supor que assim como o bombardeiro B-2, que joga mísseis e explodiu aquela usina de enriquecimento de urânio no Irã, eles têm uma nave dessa que parece um OVNI que lança mísseis, eles lançam mísseis em outros países, e quando alguém vem reclamar, os Estados Unidos está jogando mísseis, não, foram os OVNIs, né? Tá botando Eles na jogam conta, com isso. Eles botando jogam com isso. na conta dos OVNIs. Certamente, esse assunto para mim não foi revelado ainda, porque a verdade ela é muito mais profunda do que simplesmente seres vindos de outro planeta. Entendi. Acho que seria muito fácil revelar se fosse só isso. Sim. Só que a gente tem os fenômenos que estavam falando da gravidez fantasma, pessoas que são mulheres grávidas e que com o terceiro mês perdem. Isso. Não perdem, não, some. Desaparece. Você tem a questão das abduções, implantes. Você tem a questão da mutilação de animais e pessoas. Então você tem toda uma coisa obscura que, para mim, esse é o núcleo que impede as pessoas falarem a verdade do que está acontecendo. Vamos supor que as pessoas poderosas que praticam esses rituais ganham muito poder com isso e têm alianças com essas entidades espirituais e não querem que isso seja exposto. Acho que a tese é essa, então. Até porque muitos estão falando que as naves que o governo tem, algumas delas, estão intactas. Se está intacta, alguém deixou ali. Entendi. Eles chamam de site de doação, onde pegaram as naves. Novo México, etc. Deixaram, não foram abatidas. Não foram abatidas. Então, se você pega a lâmpada, você esfrega a lâmpada e fala assim, Gênio, eu quero uma nave aqui porque eu quero ficar poderoso para ser o país mais hegemônico no mundo. Aí o cara vai chegar e falar assim, olha só, eu tenho o poder de materializar o que eu quiser, a partir dessa névoa, entre aspas, e posso deixar uma nave aqui, mas isso vai ter um preço. Você tá disposto a pagar esse preço? Você vai ter que me entregar alguma coisa. Pode ser, às vezes o cara nem fala qual o preço. Ele vai te dar e fala assim, deixa eu me atuar aqui, me deixa livre pelo menos.